E caiu no meio, mas não fui eu não, viu? Meu internet aqui tá ótima. Todo mundo tá ouvindo de novo? Alguém pode me responder? Obrigado. Obrigado, obrigado. Não sei o que aconteceu, viu, gente? Não fui eu não. Eu tava dando aula aqui, caiu, mas não foi minha internet não. Foi o Zoom mesmo. Bom, então continuando. Eu tava fazendo uma revisãozinha. Eu não vi a hora exata que caiu. Eu tava falando que na Arcádia, gente, era a vida dos pastores. E que esses poetas agora do século XVIII, eles estão copiando esses modelos. E esses modelos são latinos, são romanos, portanto, são clássicos. Então, por isso que essa escola se chama neoclassicismo, tá bom? Eu estava dizendo o seguinte, quem esquecer isso aqui não sabe o que é o arcadismo. Arcadismo é um grupo de poetas imitando isso, falando que é pastor, que mora na natureza, que tem uma vida simples no campo, que tem que aproveitar a vida, tem que ter prazer. É isso que é arcadismo, tá, gente? Esqueceu isso, essa ideia de felicidade, natureza, pastor, vida simples, é isso que é arcadismo, tá bom? Aí eu coloquei para vocês as características aqui, ó. Volta aos modelos clássicos, vai negar o barroco, é claro, né? Porque o barroco é o contrário de tudo isso, ou tudo isso é o contrário do barroco. Os ideais de estilo do arcadismo são harmonia, clareza, equilíbrio, simplicidade. Lembra? Tudo o contrário do barroco. O barroco era rebuscado, exagerado, conflituoso, pessimista. O arcadismo vem com a ideia oposta. É um texto mais limpo, mais organizado. Tá? Então é o contrário do barroco. E essa palavra é chave, né, gente? Pastoralismo. Vida do pastor. Eles falam que eles são pastores. Eles até utilizam pseudônimos de pastores. Tem a sua musa, moram no campo. Tudo fingimento poético, tá? Então, pastoralismo ou bucolismo é isso, né? Natureza convencional, estava explicando para vocês que é aquela natureza cheia de florzinha, passarinha, belinha, borboletinha. É uma natureza simples, né? Não é uma natureza é, brasileira, nacionalista. Ele não vai falar de coqueiro, de palmeira, de sabiá. Ele vai falar de, né, é um cenário assim universal, mitológico, bucólico, flor, campo, natureza, né? O nacionalismo, gente, essa natureza nacional que fala do Brasil, que quer exaltar a natureza brasileira, que quer ser nacionalista, é só no romantismo, é só no próximo estilo. Tá? A natureza do arcadismo ela ainda é greco-romana, ela ainda é universal, ela ainda é convencional. De vez em quando aparece lá um pouco de Minas Gerais, pedra, penhasco, riachos, aqueles, né, aquela natureza mineira, às vezes ela aparece no poema, mas não é nacionalismo ainda, tá? Por se tratar de uma escola neoclássica, é cheio de elementos mitológicos, Vênus, Cupidos, Apolo, Eros, tudo, né, que esses elementos mitológicos, esses deuses, essas referências mitológicas, porque se trata de um estilo que está imitando, né? Todo pastor, todo poeta que se diz pastor, todo eu lírico, né, que é um pastor, tem a sua musa, que é a sua musa inspiradora, é a sua amada. Eles colocam pseudônimos de pastores, aí nós vamos ter que decorar, né? O Tomás Antônio Gonzaga é o Dirceu, o Cláudio Manuel da Costa é o Glauceste. Cada poeta tem o seu pseudônimo de pastor. É o pastor Dirceu, pastor Glauceste. E assim por diante. E tudo isso junto dá uma escola muito artificial, né, gente? Essa felicidade, essa história de viver no campo, vida simples, né? Passarinho, florzinha, abelhinha, tudo isso fica muito artificial, tá? Aí eu coloquei para vocês esse exemplo, nós já lemos, e aí eu parei aí, aula passada, nos temas latinos, né? Então eu falei para vocês que nós vamos ver a mesma coisa aqui, só que com esses nomes em latim. E precisa decorar, viu, gente? Não é porque é em latim que não precisa, não. Então a gente tem que decorar aí, ó. Fugere urbem. Olha o nome, fugere, lembra, né? Em português lembra fugir. E urben lembra urbano.
ou seja, fugir da cidade. Fugir da cidade e viver no campo. É ter a vida do pastor, né? Então tem esse tema, eles discorrem, eles escrevem sobre a vida do pastor, né? Sobre essa vida simples no campo. Isso é o tema do Fugere Urban. Já já vou mostrar exemplo. O tema do Carpe Diem, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, gente? Carpe é colher, dia em dia, colher o dia, carpe o dia, aproveitar o dia, tirar do dia aquilo que ele te oferece. Carpe Diem, gente, na prática, é um convite amoroso. Tá? Já já no exemplo eu vou mostrar. Mas o que é esse aproveite a vida? É você colocar como filosofia o prazer. Inclusive tem uma filosofia que prega isso, chama hedonismo. Então o Carpe Diem é mais ou menos o seguinte: não esperar amanhã para ter prazer hoje. Né? Então, geralmente o poeta, quando está escrevendo esse tema, fazendo aí um poema com o tema do Carpe Diem, ele vai falar para a musa que eles têm que aproveitar agora, que eles são jovens, bonitos, antes que eles se separem. Então vem essa ideia de aproveitar a vida. E, na verdade, implícito, esse aproveitar a vida é ter prazer. Então, geralmente é um convite amoroso. Tá? Áurea Mediocritas é o mais dificinho, assim, tanto de decorar quanto de perceber. Áurea é ouro, Mediocritas, medíocre, seria um equilíbrio de ouro. Esse mediocridade aí significa viver na média. Tá? Então seria o simplicidade de ouro. Na prática, quando eles falam que eles querem ter uma vida simples no campo, que eles não precisam de muito para viver, que é melhor ter pouco, mas ser feliz, é o áurea medíocritas, é o ideal de vida simples. Tá, gente? Vamos ver exemplo já já. E locus amoenos é o lugar ameno. O que é o lugar ameno? É a natureza, é o campo. É lá que é o lugar de paz, de tranquilidade, é um lugar tranquilo para se viver, para ter prazer, para ter a vida do pastor, para ter a vida simples. Tudo é nesse espaço da natureza. Gente, não tem que ter só um tema, viu? Você pode ter vários temas no mesmo poema. Às vezes tem um que é principal, que aparece mais, que é, digamos assim, o tema principal daquele poema, mas ele pode vir conjugado, ele pode vir simultâneo, né, com outros. Então, às vezes você vai ler um poema de Fugere Urban com a Aura Mediocritas, de Carpe Diem com Locoboenos. Isso não tem problema. Tá? Isso realmente é normal a gente misturar as duas coisas. Então, vou dar um exemplo agora de cada um. Então, veja esse exemplo de Fugere Urban, ou seja, de pastoralismo, de fugir da cidade, de vida no campo. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Quer dizer, eu não sou um vaqueiro que guarda o gado dos outros. De tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e sóis queimados. Ele está aproveitando o primeiro verso. Eu não sou algum vaqueiro de tosco trato. Eu não sou qualquer vaqueiro. Eu não estou desgastado, eu não estou velho. Tenho o próprio casal e nele assisto. O casal é casa, viu, gente? É sítio. Então eu tenho minha própria casa e moro nela. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. Aí a natureza que eu falei, branca ovelhinha. Tirar tudo da natureza. E as mais finas lãs de que me visto, graças a Marília Bela, graças à minha estrela. Faltou um verso aí. Mas vocês viram ele falando que ele é pastor, que ele mora no campo, que ele tira tudo do campo, tá? Isso aí é do Tomás Gonzaga, As Liras da Marília de Dirceu. É o poema que ele se apresenta a ela. Agora um exemplo de Carpe Diem. Que havemos de... Esse poema é enorme, viu, gente? Eu peguei só a última estrofe onde ele faz a conclusão. Ele fala que ele é jovem, ela também, que o tempo passa, que tudo muda, que quem é jovem vai envelhecer, que as pessoas, que as coisas, né, são inconstantes, enfim, que tudo pode mudar a qualquer hora. Depois que ele falou da passagem do tempo, dessas inconstâncias, de quem é novo vai ficar velho, depois que ele falou tudo isso, ele chega nessa conclusão aqui, ó. Que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ou seja, ele está falando o que a gente tem que esperar os dias passarem, as coisas esfriarem. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo. Ele fala, aproveite-se o tempo.
Não tem que esperar passar, né? Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Ele está dizendo, né? Que a gente tem que aproveitar agora, antes que a gente fique velho, feio, perca as forças. Então veja que ele está dizendo, o que a gente tem que esperar? Vamos aproveitar agora. Esse aproveitar, gente, é um convite amoroso implícito, né? É isso que eu acho que todo mundo tem que entender. Se prestar atenção, entende que nas entrelinhas aí ele está convidando ela ao prazer, né? Que eu falei para vocês que é o aproveitar o dia deles é mais ou menos isso. O Áurea Mediocritas, ou a Simplicidade de Ouro. O ser herói, Marília, não consiste em queimar os impérios. Olha lá, ser herói não é isso, né? Espalhe o sangue humano, despovoa a terra. E também o mal tirano consiste o ser herói em viver justo. E tanto pode ser o herói o pobre como o maior Augusto. Veja que ele está dizendo que o herói, gente, não depende de ser um imperador, participar de uma guerra. Herói é quem sabe viver com justiça. No caso aí seria mais a ideia de viver de forma simples, né? Sem muitas coisas, tá bom? Locos amoenos, lugar ameno, natureza. Enquanto pasto alegre e mansugado, minha Marília Bela, nos sentemos à sombra desse cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Veja que ele está falando, né? Que ele está vendo pasto, o gado pastando ali, né? Tudo é alegre, sentar debaixo da árvore, meditar na beleza daquele cenário, daquela natureza. Então ele está dizendo, olha, é um lugar para se viver a natureza, tranquilo, bonito, alegre. Deu para ter ideia, gente, dos temas? Não é difícil, né? Tem um tema que eu não coloquei lá na lista, mas também às vezes aparece, e é um tema assim, digamos assim, menos importante, é quase que um lema do arcadismo. Se chama Inutilia Truncati. Se quiser anotar aí também. Inutilia. Espera que alguém levantou a mão. Pode falar. Márcio, eu Oi. não tô conseguindo digitar no chat, então eu posso falar? Eu posso perguntar? Por Por que não áudio? está digitando no chat? Será que eu fiz alguma bobeira aqui? Não sei, parece que tá falando, quando eu envio, parece que tá falando que você ainda não tá na sala, mas não Nossa, faz que sentido, né? engraçado. Olha, o É, chat aqui para mim está habilitado, mas pode falar, não tem problema. no slide anterior do Locus Amoenos, Ah, eu vi que é bem semelhante ao Rogério Urban, né? Ou não? vai acontecer isso direto. Deixa eu te explicar por quê. O fugere urbem é fuja do campo. Desculpe, fuja da Uhum, cidade, vá para o campo. uhum, Então, onde que é o campo? É a natureza. E locus amoenos é o lugar tranquilo que é a natureza. Foi o que eu falei, dois temas às vezes vão se confundir porque eles são meio parecidos. Como é que a gente uhum, tenta não confundir? Buscar o principal. Então, aquele primeiro, ele falava que ele era pastor. Então, quando ele fica focando nessa ideia de ser pastor, é mais fugere urbem. Quando ele uhum. fica descrevendo natureza, falando colocando lá florzinha, passarinho, abelhinha, árvore, aí é mais locus amoenos. Mas é que às vezes para falar que é pastor, ele vai acabar descrevendo a natureza. Então vai ter locus amoenos. Então é bem comum que tenha mais de um mesmo, você está certíssimo. Entendi. Ok. Quase sempre você não vai ter só um tema, vai precisar os outros temas eles se porque todos eles no fundo são quase a mesma coisa, né? Eu sou Uhum. pastor, moro na natureza, tenho uma vida no campo simples, quero ter prazer, quer dizer, você vê que então a gente tem que procurar meio que as pistas do principal, mas vai misturar mesmo, não tenha dúvida. É muito comum Ok, misturar entendi. com Beleza. tá bom? Obrigado. Imagina. Ô, gente, quando tiver dúvida e não conseguir escrever no chat, pode falar, pode perguntar aqui ao vivo, viu? Não tem problema não, todo mundo, tá bom? Então, Inutilia Truncati, ele está dizendo o seguinte, aliás, ele se parece muito com a Aura Mediocritas, tem hora.
É cortar o inútil. Inutilia inútil, truncate arrancar, então cortar o inútil. O que é o inútil? Tudo que não é essa vida no campo simples. Tudo que não é prazer. Tudo que não é simplicidade. Então veja que, no fundo, todos os temas vão parecer inutilia truncate. Né? Eu vou ler esse poema com vocês, para vocês terem uma pequena ideia na prática. Né? Ó, torno a ver-vos, ó montes. Torno é porque ele já viu, ele voltou a ver. Com quem que ele está falando? Quem são os montes? É a natureza. Eu torno a ver vocês, ó montes. O destino é que me torna a pôr nesses outeiros. Outeiros são a paisagem lá de arbustos, a vegetação. Onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Gente, isso aqui, a pessoa que não entender isso, aliás, esse poema caiu no Enem uma vez, e todo mundo, muita gente foi mal porque não entendeu o poema. A hora que ele fala, o gabão é a roupa de algodão cru, o gabão é a roupa do pastor, é uma roupa sem, não é chique, é uma roupa simples, tá? Ele está falando, eu volto a te ver, ó montes, eu deixei vocês e deixei esse gabão grosseiro, essa roupa de pastor, pelo traje da corte rico e fino. Onde que era a corte no século XVIII? Portugal. Então esse poeta está dizendo que ele voltou para o Brasil, para a colônia. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Eu sei que é difícil, mas agora que eu estou falando, teria que perceber. Ele está dizendo que ele tornou a ver os montes que ele deixou durante um tempo. Ele trocou a roupa de pastor pelo traje da corte. Então ele estava na colônia e foi para a metrópole. Lá o traje da corte rico e fino é o traje de Portugal, da metrópole. Aqui estou entre almendro, entre corino, são outros pastores. Os meus fiéis, doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Veja que ele está de novo no meio dos amigos dele, os pastores. Como se ele tivesse voltado da corte. Se o bem dessa choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Olha lá. A choupana é uma casinha simples, pobrinha, igual eu coloquei aí no quadro, né? Ela tem mais preço e mais valor que o encanto da cidade. Ele está fazendo uma oposição entre metrópole e colônia, entre a cidade lá, rica, né, a chique, a corte, e a natureza simples. O campo. A choupana tem mais valor do que o encanto da cidade. Aqui descanse a louca fantasia de morar na cidade, achando que é melhor. Então, aqui no campo, a gente tem que descansar essa fantasia de que lá na corte era melhor. E o que até agora se tornava em pranto, se converte em afetos de alegria. Então, veja que o que era tristeza lá na corte, aqui no campo se torna alegria. O que ele está dizendo? Para cortar o inútil. Lá na corte as coisas são inúteis. Essa vida chique, fina, rica é inútil. A doce alegria está no campo. Então, é cortar o inútil. Veja que aqui tem pastoralismo misturado, tem aura mediócritas. Então, tem hora que os temas realmente latinos... É porque o poeta, quando escreve, gente, ele não está muito preocupado, tá bom? Se é locus amoeno, se é fogeria urbana, às vezes ele, claro, ele quer discorrer sobre aquele tema. Mas na hora que ele fez esse poema, ele estava, sabe, não está preocupado, é locus amoenos ou é inutilia truncate. Ele não pensa assim, o poeta. No fim, que o poema acaba tendo essa ideia de inutilia truncate, de cortar o inútil, que a vida na corte é inútil. Mas tem pastoralismo aqui, tá? Tem locus amoenos, tem os outros... Bom, nós vamos ver agora os autores e obras do arcadismo, começando pelo Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa, gente, é considerado o primeiro poeta do arcadismo brasileiro, tá? Então, a literatura em geral gosta muito dele porque ele foi um exímio sonetista. Ele foi um grande sonetista. Espero que eu não tenha mais que explicar para vocês, né? De novo, ficar explicando o tempo todo o que é soneto, né? Então, o Cláudio, gente, ele nasceu, como vocês podem ver aí, em Minas Gerais, tá? Mas ele passou um tempo lá na Europa. Ele foi estudar em Portugal. Conclusão,
foi lá que ele aprendeu esses modelos. Entenda que se ele é o primeiro poeta do arcadismo, é porque ele, né, foi para a Europa e aprendeu o arcadismo lá que estava tendo arcadismo. Então é como se ele trouxesse o arcadismo para o Brasil. Essa é a verdade. Tá? É como se ele tivesse, de uma certa forma, introduzido o arcadismo aqui no Brasil com esse livro, Obras Poéticas. Tanto é verdade que o Cláudio, no começo da poesia dele, ele era barroco. Porque aqui no Brasil tinha barroco. Então, que modelos que ele aprendeu aqui no Brasil antes de ir para a Europa? Barroco. Então, o Cláudio ele tem essa história muito de antítese, de contradição, de pessimismo. Aí ele foi para a Europa, aprendeu lá o arcadismo, aprendeu essa história de pastor, natureza, vida simples. E aí ele escreveu, né, os poemas com essa coisa de pastor, de natureza. E aí ele acaba se tornando o primeiro poeta Árcade. Só que no fundo, ele deixou ali um restinho de barroco. Ele tem muita antítese, ele tem muita... você vai ver que no arcadismo, geralmente o poeta fala que é feliz, tal, você vê que ele sofre por amor. Então você vai falar, o Cláudio tem uma mistura de barroco com arcadismo. A gente chama de poeta de transição. Ele foi um poeta de transição. Você fala assim, mas ele é barroco ou é do arcadismo? Ele é do arcadismo, gente. Nós estamos estudando ele no arcadismo. Se ele fosse barroco, ele teria escrito no contexto anterior. Ou não teria feito essa história de pastor, natureza, vida simples. O que eu estou falando é que, embora ele seja do arcadismo, o primeiro poeta Árcade, ele que foi quem começou aqui no Brasil a falar essa história de pastor, de ovelha, de passarinho, musa, né? Só que ele tem um resíduo, pela formação dele, cheio de antíteses, cheio de contradições, ou seja, ele tem um resíduo barroco, ele tem um resquício, um sotaque meio barroco, mesmo sendo do arcadismo. Tá? Coloquei os 2 livros dele aí, basicamente de poesia, que são obras poéticas, de poesia lírica, são os sonetos dele lírico. E ele tem um poema épico que não é importante, não precisa nem, a gente nem vai estudar, porque realmente é um poema menos importante, para não falar que é ruim, chamado Vila Rica. É um poema épico, tá? Mas a gente vai falar do Cláudio lírico, o Cláudio sonetista. Só como curiosidade, ele era inconfidente mineiro e ele foi preso na época da Inconfidência. Ele era amigo lá do Tiradentes, Tomás Gonzaga, do Silva Varenga. Ele era amigo lá do povo, lá dos Inconfidentes. E ele foi um dos primeiros a ser preso pelo governo, lá pela Inconfidência. E aí encontraram ele morto e falaram que ele se suicidou na cadeia. Tem uma outra versão que dizem que mataram ele e falaram que foi suicídio. Tá? Então o Cláudio morreu como inconfidente, por causa da inconfidência, seja suicídio ou assassinato. Ele foi um dos inconfidentes. Fiz uma listinha aqui, gente, das principais características do arcadismo. Desculpe, do Cláudio, do poeta do arcadismo aí. Então, essa listinha, gente, é aquela velha história, né? Ou eu decoro e não adianta nada, ou eu decoro e tento achar isso na poesia dele. Não adianta só decorar, eu tenho que procurar entender, ver, enxergar nos poemas dele. Claro também que se eu não decoro, se eu não sei isso aqui, fica mais difícil de encontrar. Então, o ideal seria fazer os 2. Seria ler a poesia dele, percebendo essas características, enxergando essas características. Até porque cada poema é um poema diferente do outro. Então, não adianta procurar tudo isso em todos. Não vai achar. Um vai ser de sofrimento amoroso, outro vai ter mais antíteses, outro não. Tá? Então é bom a gente ter uma noção do principal aí e tentar identificar em cada poema dele. Às vezes não vai achar nenhuma dessas aí, né? E ele está falando de outra coisa, fez outra coisa. Mas, no geral, o principal é isso que está aí. Então nós vamos primeiro falar aqui de forma mais teórica e depois a gente tenta ver tudo isso na prática, em alguns poemas dele. A gente analisa e vê alguns poemas dele para
entender isso daí na prática. Primeira coisa que todo mundo fala, é importante. O Cláudio Manuel da Costa, ele é um dos melhores sonetistas brasileiros. Tá? Isso é muito famoso. Se você fizer uma listinha dos melhores sonetistas brasileiros, quem que a gente colocaria? Quais são os maiores, os melhores sonetistas brasileiros? Gregório de Matos, que a gente já aprendeu. Agora o Cláudio Manuel da Costa, que nós vamos falar agora. Vamos falar mais pra frente, ano que vem, de um poeta chamado Olavo Bilac. Vinícius de Moraes, que é modernista. Para muitos hoje é o maior sonetista brasileiro. Aí você vai falar assim, Camões. Camões não é brasileiro. Tá? Camões é o maior sonetista da língua portuguesa. Mas ele é português. Sonetistas brasileiros, da literatura brasileira, Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, Olavo Bilac, Cruz de Souza, Vinícius de Moraes, são poetas, né, sonetistas brasileiros. Mas, o que tem a ver Camões com essa história? Ora, sendo Camões o maior sonetista da língua portuguesa, normalmente os grandes sonetistas imitaram quem? Tem quem por modelo? Camões. Então, a relação do Cláudio, ou da maioria dos sonetistas, dos grandes sonetistas, com o Camões é que Camões foi o modelo deles. Lembra que poeta clássico aprende imitando outros poetas? Aliás, poeta em geral aprende, né? Imitando outros poetas. Então, o soneto do Cláudio lembra muito o soneto do Camões. Decassílabo, o esquema de rima BBA, BBA, CDC, CDC. O modelo mesmo, gente, o jeito de escrever do Cláudio lembra Camões. Por quê? Porque é o modelo dele. Foi com ele que ele aprendeu. Foi imitando, lendo Camões que ele aprendeu a fazer soneto. Tá bom? Então, a primeira característica aí é que o Cláudio é sonetista. Isso é importante? É. Por quê? O outro grande poeta do arcadismo brasileiro, a gente vai estudar outros poetas, um deles é o Cláudio Manuel da Costa, desculpem, é o Tomás Antônio Gonzaga. Se você comparar o Cláudio com o Tomás, você vai ver que o Tomás Antônio Gonzaga não faz soneto. Isso é legal, né, gente, saber. Porque se você lê um poema Arcade brasileiro, soneto, você já sabe que é do Cláudio. Ah, não é soneto? Provavelmente é do Tomás Antônio Gonzaga. Então tem coisas que ajudam a gente a diferenciar o poeta. O Tomás Antônio Gonzaga escreve uma forma chamada lira. Depois nós vamos ver com calma também exemplos. Tá bom? Então essa história de que ele é sonetista é bem importante. Acabei de falar para vocês a introdução ali, que o Cláudio faz essa transição do barroco para o arcadismo. Ele era um poeta barroco, foi para a Europa, aprendeu arcadismo, virou arcade, virou pastor, falou de natureza, só que ficou aquela coisinha aí do barroco, lá digamos assim, no fundo do poema dele. Então, por exemplo, o que ele tem de barroco, que geralmente vai aparecer na poesia dele? Contradição, antítese, isso é barroco. Quando a gente lê poesia barroca, tem muita contradição, muita antítese. O Cláudio, mesmo falando que é pastor, que mora no campo, que é feliz, a gente vai achar muita contradição, muita antítese, tá? Vou mostrar exemplo para vocês de como que isso funciona. Pessimismo. O barroco é pessimista. O Cláudio, às vezes, os poemas dele, em vez de estar feliz lá no campo, ele é um pastor que está sozinho, que está sofrendo por amor, que, né? Enfim, tem hora que a gente vê ele triste, tem hora que ele está com um sentimento de desilusão, ou de dor, de amor. Então, esses, por exemplo, Todo Mundo Faz um Dia Lindo. Às vezes tem lá um poema do Cláudio que ele faz uma tempestade. Isso é resíduo barroco de pessimismo, metáfora de que ele não está feliz. Mas ele não deixa de ser arcade por causa disso. Apenas temos esse elemento barroco. Tá? Outra coisa que é bem marcante do Cláudio, e o vestibular gosta, até o Enem já pediu, é essa paisagem mineira, que eu falei para vocês que ainda não é aquela paisagem linda, nacionalista brasileira, de coqueiro, palmeira, sabiá, mas é o lugar que ele está descrevendo. E o lugar que ele está descrevendo é Minas Gerais. Tá? Ouro Preto, no caso, aí naquele tempo, Vila Rica. Então você vai achar muito essa história de rocha, rochedo, sabe essa coisa? Minas, olha o nome, gente, Minas Gerais, Minas.
É o ouro, são as montanhas, aquela coisa pétrea, rochosa. A gente fala penha. Penha, gente, quem nunca ouviu esse nome, tem nome de bairro de Penha, né? Mas enfim, vem de pedra grande. Então as penhas, os penhascos, riachos, montes, esse vocabulário, essa paisagem mineira é presente na poesia do Cláudio Manuel da Costa. Tá? A gente vai ver aí nos exemplos também. E uma das antíteses do Cláudio, gente, é essa história de metrópole colônia. Porque, como eu disse, ele é daqui, mas ele foi para lá. Ele é da colônia, mas ele foi para a corte, para Portugal, voltou para cá. Então você vê que ele tem essa visão dos dois. Ele sabe como é a metrópole e ele sabe como é a colônia. E a diferença é gritante, né, gente? Imagine como que era Portugal, Lisboa, né, naquele tempo, século XVIII, e como era Ouro Preto, Minas Gerais. Então ele tem bem essa visão de diferenças, né, entre metrópole e colônia. Então essa antítese também. Sabe aquele poema que eu acabei de ler com vocês? Do Inutilia Truncati, que ele torna a ver os montes, que ele deixou lá a roupa do pastor, pelos trajes da corte, é do Cláudio. Então veja que aquele poema é um ótimo exemplo de antítese metrópole e colônia. Né? Bom, é isso em resumo. Vamos ver os poemas, os sonetos, para tentar colocar tudo aquilo em prática. Gente, isso é o mais importante, viu? Eu sei que eu sou chato, que é chato ler poesia, que é chato ficar falando isso, mas é a pura verdade. Quem não lê, não aprende. E vocês sabem que o Enem vai mudar, está mudando, vai acontecer milhões de coisas, vai ter roteiro de estudo, blá, 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 mas não, língua portuguesa não vai sair. Tá? Ler texto, interpretar texto, saber poesia, essas coisas não vão, em todos os itinerários vão ter isso. Você vai ter umas mudanças aí, né, na área que vai seguir, tal, mas português não. Então não adianta ficar protelando. Se você não ler, se você não analisar, se você não estudar, você não aprende. Infelizmente, porque eu sei que é chato ler poesia, interpretar poesia, né? Mas se não fizer, não aprende. Então, a verdade é que o mais importante nós vamos fazer agora. Como eu falei, é legal conhecer a história do Cláudio, saber as características dele, né, que ele é a Árcade. Agora, se eu ler isso aqui e não entender, tchau. Tá bom? Então, vamos tentar fazer uma análise aqui, entendendo o que ele está falando. Destes penhascos, olha, acabei de falar para vocês o vocabulário dele, por causa da paisagem mineira. Penhasco. Olha lá, já você está vendo a primeira palavra que você leu no poema, já situa você em Minas Gerais. Já é a paisagem mineira que ele gosta. Fez a natureza o berço em que nasci. Olha, ele acabou, o Eurípides está dizendo, o berço em que nasci, lugar. Veja que berço aí né, metonímia de lugar. São os penhascos. A natureza fez o berço, o lugar onde eu nasci, de penhascos. Ó quem cuidara que entre penhas, pedras, tão dura se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Ele está falando, eu nasci no meio das rochas, dos penhascos, das penhas. Ó, quem diria que entre pedras tão duras ia nascer uma alma terna e um peito sem dureza, um coração mole, uma pessoa que se apaixona fácil, frágil para o amor. Vocês viram a quanta coisa que eu acabei de falar tem aí? Ele acabou de falar da pedra, do penhasco, aí, fez antítese, falou de sofrimento, né, amoroso, já antecipou que ele é. Quem diria que em um lugar tão duro nascesse alguém tão, né, terno, tão sem dureza para amar? Todo mundo enxergou a antítese, gente? Hein? A hora que ele fala, penhas tão duras, peito sem dureza. É antítese. A rocha dura e o coração dele mole, vamos dizer assim. Tá? Amor
que vence os tigres. Ele está falando que o amor é muito forte. Por empresa quer dizer por vontade. Tomou logo render-me. Então, o amor pegou ele de cara. Ele declara contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Veja que é como se tivesse uma disputa e uma guerra entre o amor e ele. E ele está dizendo de cara também o quê? Que ele não foi forte o bastante. Ele perdeu para o amor, ele sofreu. Está dando para entender? Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que me dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Ele está dizendo assim, vou tentar falar de um jeito que vocês entendam. Por mais que eu soubesse que eu ia sofrer, o dano, o sofrimento. A gente fala assim, dane-se, vai se danar, né, se ferrar, tem coisas ruins. Então, por mais que eu conhecesse o estrago que eu iria sofrer, ele sabia aí, ó, eu mesmo sabendo o dano, o sofrimento que eu ia ter, eu não consegui fugir do amor. O cego engano, já viram aquelas representação simbólica do amor, que o menino é cego, quer dizer, a pessoa está cega, o cego engana, a pessoa fica cega. Tá? Então, por mais que eu soubesse que eu ia me ferrar, porque eu sou muito mole para o amor, muito fácil de me apaixonar, eu não consegui fugir do ledo engano, eu não consegui fugir do amor. Último, terceiro. Vós que ostentais a condição mais dura, temeis, penha, temei. Veja que a hora que ele fala vós, é para o interlocutor dele, é para outra pessoa. Quem que ele está conversando? Para quem que ele está falando? Com as penhas. Veja que ele dá uma ordem para elas. Temei, penhas, temei. Ele está falando, vocês que têm a condição de ser a coisa mais dura da natureza, pedras, temei quem? Amor tirano. Ele está dando um aviso que até as pedras, que é o que existe de mais duro na natureza, devem temer o amor. Ó, que é amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Ele está dizendo o seguinte, é como se fosse um aviso para a gente, né? Ele fala para as pedras, mas no fundo é para a gente. Onde mais a gente resiste, mais o amor vai se apurar para conseguir fazer você sofrer. Quanto mais você falar, não vou me apaixonar, não quero, quanto mais você tentar ser forte, ser duro, você vai, uma hora, se apaixonar. Por quê? Porque o amor vai fazer isso. O amor, uma hora, vai né, acabar fazendo com que você sofra. Tudo bem, gente? Deu para entender? Ó, veja que é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. Se você fizer a métrica, lembra disso, gente? Decassílabo. Destes, penhascos, fez a nature, 10, olha lá. Na última tônica, nature, já pode contar aí que esse verso é fácil de metrificar. Faz aí com o dedo na tela, ó. 1, 2 em cada sílaba, vai dar natureza, ure vai dar 10 sílabas. Lembra que usar não conta, só conta até a última sílaba tônica. Esquema de rima. Natureza, A. Cuidara, B. Criara, ara, B. Dureza, exa. Rima com natureza, A. Então, esquema de rima, lembra disso, gente? A, B, B, A. Segundo quarteto. Empresa, rima com natureza, A. Declara, rima com cuidara, com criara, B. Rara, rima com declara, B. Fortaleza, rima com natureza, com empresa, A. Então, nos quartetos ficou A, B, B, A. Gente, isso você já tem que saber fazer, viu? Não estou ensinando agora, não. Só estou pondo em prática uma coisa que a gente já aprendeu. Depois, dano, C, né?
Não é nem ESA, que é A, nem ARA, que é B. Então, ano, C. Brandura, ura, D. Engano, rima com dano, C. Então, no terceto ficou C, D, C. Última estrofe, último terceto. Dura rima com brandura, D. Tirano rima com engano, C. Apura rima com dura, D. Então ficou C, D, C, D, C, D. Quem depois fizer com calma no papel em casa vai ver tudo isso. Soneto, decassílabo, e esse esquema de rima ABBA, ABBA, CDC, DCD. Tá? Isso é super caboniano. Esse esquema de rima, essa métrica. Vamos ver outro exemplo. Este é o rio, a montanha é esta, estes troncos entre os rochedos, estes ainda são os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta. Olha a descrição da natureza. Rio, montanha, troncos, rochedos, olha lá, de novo, rochedo, natureza mineira. Tudo cheio de horror se manifesta. Olha lá, é mais barroco, né? É natureza, mais horror. Rio, montanhas, troncos, penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Eu não sei se vocês entenderam por que esse cenário de natureza é horrível. Não sei se vocês entenderam o que ele quis dizer. Ele quis dizer que já foi alegre, foi cena alegre, e hoje é como se fosse um túmulo fúnebre. Por quê? Por causa da tristeza do amor. Então, aí o sofrimento amoroso. Veja que a natureza toda que era para ser alegre, lá do arcadismo, ela continua aí, a natureza, só que ela está feia. Por quê? Por causa do sofrimento amoroso. Ó, quão lembrado estou de haver subido aquele monte. Às vezes que baixando deixei de pranto vale umedecido. Olha a hipérbole. Ele está lembrado de subir o monte e deixou o vale umedecido de lágrimas. Claro que ele chorou por causa de amor. Tudo me está a memória retratando, que da mesma saudade o infame ruído vem as mortas espécies despertando. Então veja que ele está lembrando do amor que ele teve, e por isso que ele está sofrendo. Daí as lágrimas, esse cenário todo de natureza ficar feio. Isso lembra, né, tristeza, pessimismo, por causa do sofrimento amoroso. Acabamos de ler esse poema, né, gente? Que eu falei que ele faz essa antítese entre a corte e a colônia, entre a metrópole lá e aqui o Brasil, Minas Gerais, a colônia. Então nem vou ler de novo, porque eu acabei de ler nessa aula. É o mesmo que a gente acabou de fazer a leitura. Bom, gente, vou deixar marcado com vocês então aí. Vocês vão fazer o módulo. Deixa eu olhar aqui. Qual foi o último que eu pedi para vocês fazer? Alguém anotou? Eu acho que foi o 23, que era arcadismo português, não é isso? Que, aliás, eu não falei do Bocage, mas depois eu vou falar. Tá, então vocês vão fazer o 25. Tá bom? 24 é Bocage, eu não dei ainda. Depois eu faço com vocês. Eu teria que ter feito Bocage primeiro, mas depois eu faço, não tem problema. Vocês vão fazer o 25, que é arcadismo no Brasil. Dá para fazer o 26 também. Pode fazer 25 e 26, que é Cláudia Manuel da Costa. Tá bom? Se alguém quiser fazer o 27 também por conta, mas para entregar é o 25 e o 26. Só os extras. Para mim, para entregar para a escola, é sempre os extras. É pouquinha coisa, gente. Acho que são 2 exercícios, 3 no máximo. Então, é bom para ler mais um pouquinho de poema, né? É Arcadismo no Brasil e Cláudio Manuel da Costa. Tá bom? Depois, quando eu fizer Bocage, eu mando fazer o 24.
e, e a gente vai completando aí. Tá bom? É isso aí, gente. Pode colocar o nominho aí no chat. E boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E até mais. Tchau, tchau, gente.